3, 2, 1 e... Valendo? Abriu? Abri. Quando que a gente vai ter aquela negócio da vinhetinha que roda, que você tá produzindo há meia hora? Vai acontecer. Meia hora não, há vários dias. Aqui agora eu tenho novidade, aqui eu tenho o logo do colégio aqui, olha lá. Tem mais outra novidade. Qual a outra novidade? A câmera central agora, ó. Ih, que isso aí, tá bonito tá o no negócio. centro, caramba. Então deixa eu falar com o pessoal que tá nos assistindo. Seja bem-vindo ao nosso 9º podcast Diretoria, um papo reto aqui direto da sala da diretoria para você, colaborador, amigo, aluno que nos ouve. Eu tô com uma pessoa muito especial aqui, um amigo de muito tempo. Eu encontrei esse cara tem umas 2 semanas de novo. Eu falei, cara, tua história é boa pra caramba, tu tem que estar com a gente lá no Legal. podcast. Jorge Luiz Silva de Medeiros. Plateia, parabéns para o Jorge. Mas ninguém conhece ele por esse nome, conhece ele pelo Brabo. Se falar Jorge Luiz, nego, pô, com Jorge Luiz. Quem é? Cara, quem é Jorge Luiz? Agora, quando fala Jorge Turco, Aí é diferente. o cara aí... da luta, o Pois homem brabo. Brabo não, brabo, isso aí já não é comigo. Pô, que brabo, como é que o cara Já é? fui. O cara é 7º dan de kickboxing. O cara é brabo. Dá pra discutir Campeão com o cara. brasileiro de kickboxing. Se ele falar alguma coisa aqui no podcast que eu não desminto na frente dele. Jorge, cara, prazer te ter aqui, aceitar o convite de estar aqui com a gente. Pra mim tá sendo uma grande alegria, cara. Cara, tua Kleber, história... muito bom. Tua história é 10, eu conheço tua história há muito tempo. A gente não se encontrava há quase, 17 anos. É, mais ou menos isso. Muito tempo. Muito tempo. Eu te encontrei. Aí ele falou, eu te conheço. Eu falei, eu te conheço. Aí a gente falou, tá, pô, Jorge, caraca, muito bom. Pô, muitos amigos em comuns, né? Como é que Deus faz as coisas, né? Deus rapaz? faz as Deus coisas. é bom demais. Muito legal. E acho que tua história tem tudo a ver aqui com o podcast. Legal, com o que a gente está querendo construir aqui, que é uma coisa assim... fora da sala. Sim, o que a gente legal. tem a oferecer para o aluno, além de português, matemática, Sim. assim, histórias de gente que batalhou, que lutou, pô, no teu caso, através do esporte, que mudou tua história. Mudou minha vida completamente. Educação e tal. E assim, prazer te receber aqui, vamos contar tua história, vamos falar legal, de tudo cara. que mudou. O teu projeto aí há 19 anos, né, cara? O Instituto... Lutando por Vidas. Sim, sim. Pô, eu tive fazendo meu dever de casa aqui antes do podcast, pô, ajudando gente pra caramba aí. Muita gente que a gente ajudou nesses 19 anos. Na realidade, né, 19 anos só de Lutando por Vidas. Mas o social a gente faz há quase 30 anos, sabe? Comecei com kickbox durante muitos anos. E eu acho que foi por isso que quando o meu professor, o Jeremias, me trouxe para o kickbox, eu já treinava taekwondo, já desenvolvi essa modalidade e tinha participado 11 vezes de taekwondo, Campeonato de taekwondo com o mestre Adelino, e 9 dessas 11 eu ganhei, e quando eu migrei para o kickboxing, aí eu comecei já a me dedicar mais ao kickboxing, e aí eu perdi esses últimos campeonatos eu perdi no taekwondo, mas porque eu já estava me dedicando ao kickboxing. Porque o taekwondo, para quem não sabe, o taekwondo é uma modalidade que a pessoa desenvolve mais perna do que soco. No kickboxing, são os dois. São 50%. Você tem que trabalhar. E na maioria das vezes, para a luta profissional, o atleta ele desenvolve um pouco mais de braço, porque cansa menos do que o chute. Entendeu? Então tem muitas histórias no kickbox aqui pra gente poder desenrolar aqui. Coisas que eu bati, coisas que eu apanhei. Rapaz, a coisa mais engraçada. É muito legal. Muito legal ter essa lembrança, né, cara? Mas vamos lá. Vamos falar pro pessoal aqui. De onde saiu o Jorge Turco? Por que o Turco? Então, cara, o Jorge Turco eu morei, quando criança, né? A gente passou por várias comunidades, vários lugares, a gente não tinha isso vai até... A gente já estou até escrevendo um pouco da minha história, né? Fazer um livro. Fazer um livro da história do Jorge Turco. Merece. São 30 anos fazendo a mesma coisa, né? Nosso time time de comunicação, já estamos batendo esse papo, que é a PEP, que é a nossa
gerente de comunicação do Instituto. Eu morei em Cordovil, morei em Coelho da Rocha. Nascido em comunidade. Nascido em Madureira. Dali a gente foi morando em várias comunidades, vários locais. E aí eu fui morar com meu pai um período. Né? Meu pai mora ali morava na Ururaí, ali próximo do Jorge Turco. A gente andava muito por ali. Perto do morro Jorge Turco, que é em Coelho Neto. Né? E ali a gente sempre estava muito próximo ao morro, por causa dessa questão de baile, essas coisas todas. E eu saí do meu pai e voltei para Santa Cruz, que eu morava no Cesarão. Depois eu fui pro Gouveia, que é onde tudo acontece na minha vida, acontece ali no Gouveia, em Paciência. Né? E ali tinha 2 Jorges e 2 Sandros. E começou aquela... vamos jogar futebol, vamos fazer com Jorge. Qual Jorge? Qual Jorge do Jorge Turco? Qual Jorge do Jorge Turco? É o Marcelo, um amigo nosso que faleceu. Era muito engraçado. Marcelo era a coisa mais engraçada. Ele era um gordão, sabe? Aí ele... Jorge Turco! Ele fazia um negócio engraçado, cara, assim... E aí pegou o Jorge Turco. E... até hoje é um legado que ele deixou na nossa vida, que eu gostei muito. A gente sempre foi muito unido, esse grupo do Gouveia, né? A gente saía para tudo quanto é lado, se divertia. Eu tive uma adolescência e juventude muito difícil, porém uma juventude muito... como eu posso dizer, com muitas amizades, muitos amigos, muitas pessoas que hoje estão da nossa idade, a gente relembra, a gente tem um grupo que faz lembrança dos momentos. Cara, tanta risada quando a gente lembra, sabe? É construir uma história, né, Construímos uma história. E o Jorge Turco, ele começou a surgir, eu comecei a fazer o karatê, né, com o mestre Jeremias. E o mestre Jeremias, que era meu professor de kickbox, que ele era só karatê, e ele foi treinar o kickbox com o Betinho, Robocop, lá na Penha. Betinho foi o nosso grão-mestre. É a lenda, né? É a lenda. Trouxe isso quase que pro Rio, assim. E quem trouxe pro Brasil, que está vivo até hoje, o Betinho, ele faleceu, né? Mas hoje nós temos o Alfredo Apicella, que foi o introdutor do kickbox no nosso país, né, em 86, um cara fantástico. Ele é o presidente, é o diretor do Comitê Olímpico Nacional Italiano, aqui no Rio de Janeiro, no CONE, né, aqui no CONE Brasília, aqui no centro do Rio, que hoje, na realidade, é o meu mestre direto. Porque o meu Jeremias faleceu, o Betinho faleceu, e como mestre, meu grão-mestre de kickbox, ele te abraçou. Ele me abraçou. E aí eu comecei com karatê, daqui a pouco o Jeremias me puxou para o kickbox, e dali comecei a ministrar aula, né? Teve todo aquele processo de aluno, campeonatos, uma série de atividades. Deixa eu te fazer uma pergunta, antes de você chegar a ter aula. O que te levou ao esporte, à luta, né? O garoto. Tudo bem, toda mãe diz assim, vou levar o filho para fazer judô. Sim. Judô na escola. Sim, tal. sim. Mas conta pro pessoal, porque tu veio de uma realidade diferente, de comunidade. Eu ia chegar lá. De luta. E, né, onde vem esse intervalo do garoto de comunidade que joga bola e tal e cair? Como é que a luta te agarrou? Então, eu ia chegar, mas já que você me fez essa pergunta, eu vou antecipar um pouco. A gente, depois de começar, antes de fazer essa questão da luta, a gente era um cara adolescente, indo para a juventude. Como acontece hoje nas comunidades, quase não tem muitos projetos, principalmente naquela época, em 88, 89. Não tinha nada. Não tinha praticamente nada, era só bola de gude, soltar pipa, futebol, quando tinha. E sexta-feira tinha aquele famoso bailezinho que a gente ia lá. Lá do B. Lá do A, lá do B. Tinha aquele corredor, era a nossa diversão. Era a diversão da galera. Quem tem hoje 50 anos, né? Eu tenho 50 anos, quem tinha hoje, hoje 50. Para com isso, garoto. Mas você tem uma cara de playboy, nunca foi no baile funk. Vou te falar, rapaz, na Praça Seca tinha o country, rapaz. E tem o country, né?
Que o negócio lá era a chácara quente, a chácara quente. E a gente, participou muito de baile funk. Quase todo final de semana a gente ia. Era o pessoal de Santa Cruz. E aí se reunia com outra galera. Estaria ali no lado B. A pancadaria. Quem já viveu isso, quem é da época sabe o que eu estou falando. Então, nós vivemos esse momento. Então, quando começou em 89, 15 de novembro de 1989, eu sofri um acidente, tomei um tiro. Caramba. Por conta dessa questão do baile funk, tomei um tiro na cabeça. Sério, João? Na cabeça. Milagre, irmão. Milagre. Propósito, porque o que Deus fez naquele dia foi assim, algo fenomenal, porque a gente estava vindo do Pavunense nessa época, eu lembro como se fosse hoje. Toda vez que eu entro no Acari, no Amarelinho ali, eu lembro, porque hoje nós temos um projeto lá com o PJ, no Amarelinho, no Acari, temos lá com o Ricardo. Faz trabalho social lá. Nós fazemos trabalho social lá dentro, um trabalho fantástico. O PJ é um grande professor nosso, da nossa instituição, e a gente vai chegar nessas comunidades. E aí, quando eu passo ali por certas ruas, eu lembro dessa noite, né? Que eu atravessei, vim da Pavuna andando pela linha do metrô e tal, passamos lá dentro e pegamos a Brasil, depois fomos andando até o cemitério, pegamos 940 e fomos para Madureira. Quando chegou em Madureira, fomos andando para a linha do trem, só que tinha um outro baile. Madureira. Aí o pessoal... Lado contra lado, fora do baile. E dentro, aí nós entramos na estação. Quando nós entramos na estação, eles pularam. A gente viu, só tinha eu, menos umas 10 a 12 pessoas. E quando aí começou, a gente percebeu que eles vinham para nos agredir e começamos a pegar pedra da linha do trem. E começou a briga. Pedrada para lá, pedrada para cá, e eles de um lado atrás, de um lado. E nisso veio o trem. Quando veio o trem, a gente entrou... E continuou as pedradas. E quando todo mundo foi para uma porta, quando eu olhei para um outro lado, eu vi a porta vazia. Eu falei, vou para aquela porta. Estava mais vazia. Aí eu fui. Quando eu fui, eu senti aquele impacto na cabeça. Tum. Aí eu sentei, meio tonto. Aí eu botei a mão aqui e senti um buraco. Você falou pedrada. Falei, tomei uma pedrada. Mas quando eu cheguei um pouco mais para aqui para cima, eu senti um caroço. Na minha cabeça, foi uma pedrada. Eu fui tomar uma pedrada. Tanto quando eu cheguei no hospital, achei, normal, cheguei da forma que eu tô falando com vocês hoje, só com um pouquinho de dor, sangrando um pouquinho aqui e tal. Aí o policial perguntou, não foi uma pedrada que eu tomei. Fui lá, menina, deu ponto, fui para casa. Descobri que era um tiro, um projeto um projétil 4 meses depois. Que isso, Jorge? Meu rosto ficou desse tamanho. Começou a inchar. Minha mãe, o que foi? Tem que ir no hospital, ver o que é isso, que não tá tomando remédio. Aí fez a tomografia, o raio-x, e aí apareceu lá. O projétil. E aí minha mãe falou, já sabe como é que é a mãe, né? falou, mas com razão, né? Razão. Aí eu fiquei fiquei mais 4 meses com projeto na cabeça, tomando remédio, até poder fazer a operação. Aí retiramos o projeto, fiquei mais uns 2, 3 meses me recuperando. Quando me recuperei, quem achou que eu ia parar da questão de baile funk se enganou. Voltei. Aí eu voltei danado. Rebelde. O que era de repente para te dar um alerta, aumentou a vingança. Aí eu falei, agora é minha vez, agora eu vou bater até pegar alguém também. Pegar alguém. E aí foi justamente onde entrou o kickbox. Entrou o karatê, como eu havia falado um pouco antes. O Jeremias começou a me dar aula de karatê, eu fui até a faixa amarela. Depois da faixa amarela, eu comecei a participar do taekwondo, saí do karatê, fui pro taekwondo, fui até a ponta preta, né, que era uma antes da preta. Depois eu retornei pro kickbox, já como uma graduação mais elevada, porque já era quase
preta de taekwondo, né? Não tinha como voltar da branca. E ali a gente já tinha mais de 50% de conhecimento das modalidades, tanto do karatê quanto do taekwondo. E começamos a treinar. E você falou da tua mãe e do teu pai. Teu pai nesse momento aí da briga, do baile funk? Não, nesse momento meu pai e minha mãe estavam separados. Né? Eu morava com a minha mãe. Meu pai é um dos maiores pagodeiros que tem hoje, o maior sambista que tem hoje na Zona Norte, Raimundo de Barros Filho. É um homem que eu tenho um orgulho muito grande. Por quê? Porque meu pai foi menino de rua, né? Foi um cara que sofreu a rua. Quem hoje vive no meio da rua sabe a dificuldade que era, um frio, fome, chuva. A gente viu, a gente até fez, eu juntamente com o Vinho em Ponto, né, um restaurante lá em Laranjeira, um jantar para moradores de rua. Pô, foi algo fantástico. Pegamos 10 pessoas, 10 moradores, 10 casais, foi na época dos namorados, fizemos um jantar para esses pô, foi um sucesso. E aí meu pai, cara, na verdade, lutador, tudo que ele tinha, ele te entregou. Ele entendeu, Mas não tinha muita coisa para te entregar. Ele não tinha muita coisa para te entregar, justamente, mas tudo que ele tinha, ele te entregou. É mais ou menos isso. Tudo que ele tinha, ele me entregou. E dali ele começou a trabalhar. Meu pai é muito trabalhador, correu atrás, aí se relacionou com a minha mãe. Hoje somos 3 irmãos, eu, Jussara e Valéria, que são presentes. Minha mãe minha mãe para mim é uma como é que se diz, meu Deus? É mais do que guerreira. Heroína. É uma heroína. Por quê? Nessa questão da separação, ela abraçou a causa, sofreu muito, sozinha, imagina uma mulher sozinha, tendo que cuidar de 3 filhos, sabe? Não foi fácil, não é fácil para você, mãe, que está aí nos assistindo, que às vezes tem os seus filhos, está sozinha, sofrendo, às vezes achando que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Deus, ele é o que sabe de tudo e cuida de tudo. É Ele que resolve. Não é? Então, assim, minha mãe sofreu muitas palavras, muito preconceito, muita coisa, mas venceu. Para mim, os dois são... eu tenho o mesmo amor pelos dois. Sabe? Como filho, como amigo. Meu pai e minha mãe é tudo pra mim. Mas assim, é o que você tá falando, né, Jorge? Eu tava falando aqui num podcast passado. Eu acho que foi o do Robson, se eu não me engano. Fizemos até um corte desse vídeo. E ele fala assim, cara, as pessoas hoje não querem responsabilidade. E de repente você é um cara que podia ter dito, pô, mas minha mãe é da comunidade, culpar a mãe. Meu pai era ausente. Você podia botar toda a culpa em cima deles. Sim, pô. E não ser responsável pelo seu destino. É mais fácil você chegar e dizer que a culpa é dos outros do que você pagar o preço para poder chegar ao sucesso. Porque se você... E isso é legal que você tá falando, que vai de encontro àquilo que a gente falou. Sim. Porque você, cara, meus pais têm essa limitação, me deram tudo que podiam me dar até aqui, mas eu posso mudar a minha história. Uma coisa que eu lembro, falando da educação, assim, minha mãe sempre se preocupou muito com a nossa educação. E a gente estudou em colégio particular. Sabe? Eu lembro que os colégio estadual, eu, quando criança, estudei em São João Batista, no Cordovil, Escola Municipal São João Batista, depois fomos para... Aí estudou no Dom Otto, não, qual é o nome da escola, meu Deus? Ali em Paciência. Sabe? Mas aí eu lembro, a gente falando agora, eu lembro de momentos que eu não queria levar a sério por conta da juventude. Achava que, depois eu recupero, beleza. Eu perdi um tempo danado na minha juventude, na minha adolescência, por questão de não querer estudar. Sabe? Hoje eu reconheço que poderia estar muito mais à frente. Claro, hoje a gente está estudando, está focado em várias situações, mas eu poderia ter mais. Se quisesse mais cedo. Justamente. Aí eu venho a você, jovem, que tem a oportunidade que nós tínhamos e não aproveitamos. Aproveite essa oportunidade.
Aproveite a oportunidade, sabe por quê? Passa muito rápido. Eu tô lembrando aqui, eu era um jovem, um adolescente rebelde que dizia, não, eu faço porque eu achava que eu era o cara. Quando na realidade a gente não dá ouvido aos nossos pais, não dá ouvido aos nossos responsáveis, o que acontece? A gente paga um preço. E é um preço, às vezes, muito alto. Quer dizer, na verdade, é o que você está falando. Foi mão de Deus, né, cara? Você não podia não estar aqui. Podia estar aqui. Hoje eu poderia estar... de repente, nem uma história. Não. Ou você podia não estar aqui, ou podia estar mal, né, cara? Um tetraplégico. Justamente. Foi uma segunda chance que a vida te deu, né, cara? Foi assim... A vida não, Deus te deu, porque Deus me deu uma oportunidade. Eu tenho duas datas de aniversário. 2 de novembro e 15 de novembro. É tudo no mesmo mês. Então, assim, é muito gratificante. Essa é a palavra. Gratidão a Deus por tudo que ele fez e vem fazendo na minha vida, sabe? Não foi fácil. Nada na vida é fácil. Aí, voltando lá para a questão do Jorge Turco, né? E aí pega quando dois eu comecei... O cara te pega, vê aquele menino que... Tipo assim, teve a oportunidade de tomar um tiro, mas pela imaturidade, canaliza aquilo novamente pra raiva, em vez de canalizar pra uma solução, joga na raiva, e esse cara te segura e fala, vem cá, irmão, vou pegar essa raiva e vou canalizar pra outro lugar. E aí quando comecei, aí depois do taekwondo, eu fui pro kickbox, comecei a treinar, treinava de manhã, de tarde, de noite, manhã, tarde, noite. E grana pra isso? O professor não me cobrava. Ele viu um potencial. Ele viu o potencial, ele foi o cara que me ajudou socialmente. Virou um segundo pai. Virou um cara que cuidava, assim, a gente tinha muito pouco contato por conta das aulas, mas era um cara que acreditava em mim, sempre me deu força, sempre caminhou junto ao meu lado, me honrava, Jorge, tu vai lutar em tal lugar, pagava a inscrição. Uma vez, aí tá, e quando eu me formei, antes de me formar, eu fiz algumas lutas. Aí eu vou narrar algumas lutas aqui, que é até coisa muito engraçada. Uma vez eu fui lutar na Ilha do Governador. Boxe francês savate. Meu Deus do céu. Isso é uma modalidade de luta. Não, a modalidade é um boxe francês. Tá. Tem o boxe tradicional, tem um boxe francês, que é o savate, tem um kickbox, tem um muay thai. São modalidades diferentes. E estilos de luta diferentes. Eu era do kickbox, mas eu tava assim, num momento muito bom da minha vida da luta. E aí o professor Jorge, tu vai lutar lá na Ilha do Governador com um cara, pô, vai ser uma luta boa, tal. Falei, pô, beleza, vamos lá. Eu gostava de lutar, aquela coisa de quem gosta de luta, quem é lutador sabe. Aí eu fui pra lá, quando chegou... Pra lutar o boxe... boxe francês, que eu nem sabia a regra. Cada uma... Boxe francês, luta de uma calça meio apertadinha, com um sapato apropriado, aquele... É um colã, tipo um colã aquele apertado, é o uniforme deles. Luva. E o meu não é uma calça de kickbox comum, uma camisa, ou sem camisa, luva, só que eu tinha que lutar de sapatilha, mas só que eu não tinha sapatilha. Eu tinha que lutar de tênis. E o meu tênis, eu nem lutei de tênis, lutei de sapato. Rapaz, eu fiquei de 2 da tarde. A nossa luta era 7 horas da noite. Imagina a ilha inteira, Ilha do Governador inteira falando, ih, caramba, o Taylor vai lutar. Taylor era o grande nome desse boxe. Do boxe lá na ilha. Meu Deus do céu. Rapaz. O teu mestre te botou contra o Taylor. Quando deu 4... Aí eu lembro que eu tava sentado aqui assim numa janela e vinha, é ele que vai lutar. Os garotos. Esse aqui que vai apanhar, esse aqui vai tomar uma pedrada hoje. Essa é a vítima. Cara, foi uma loucura. E eu doido pra ir embora. Eu falei, mestre, não vai acabar isso não? Eu quero ir embora. Enfim, fui até o final, lutei. Ali eu ainda não era faixa preta, era faixa marrom na época. Lutei, perdi a luta, né? Mesmo achando que ganhei a luta, mas perdi, faz parte do jogo. Parte É parte da vida, né? Você não sobe a nossa vida é um ringue. Você sai todo dia com 10 pontos, ou você mantém os 10 ou perde 1.
Você é ganhador ou vencedor, mas o final o importante da luta para nossa vida era Lutar. aquele que nunca desiste, é continuar lutando, porque hoje você perde, amanhã você pode ganhar, né? E aí, beleza, fui lutar e fiz exame para faixa preta e aí criei a equipe Jorge Turco de kickboxing. Era uma faixa preta, amarrada com um J e um T em vermelho, escrito Fight Team na faixa. Aí começamos a vender a equipe Jorge Turco. Vender uniforme, vender camisa, aí começou a formar faixas pretas. Comecei a fazer da modalidade do kickboxing, né, uma equipe forte de luta. Tanto que hoje eu tenho várias faixas pretas que dão aulas em vários lugares. É mesmo? Vários. Que não fazem mais parte da equipe Jorge Turco nem do Lutando por Vidas, porque o Lutando por Vidas veio depois. Né? Da equipe Jorge Turco. Né? Aí, em 98, eu fui campeão brasileiro. Primeiro tu faz essa questão do esporte, né? Tava envolvido com aquilo, cria o grupo de luta. De luta. E depois tu cria o projeto Lutando por Vidas. Isso. Era um projeto, era um simples projeto. Que aí acontece Por quê? isso. Por que criar o projeto Lutando por Vidas? Então, aí em 98 eu me tornei campeão brasileiro de kickboxing. Aí, quer dizer, perdeu lá pro francês. Eu tive muitas lutas. Muitas lutas. Eu acho que, mais de 70 lutas de kickboxing. Eu lutei bastante, lutei muito. Light, full, low. Low eu lutava muito pouco, mas a minha especialidade era mais full contact. Depois, aí fizemos o Campeonato Brasileiro aqui na Penha, né? O André, eu tenho até um grande amigo, o André Robert, que é 8 vezes campeão do mundo, um cara que fera no kickbox. Hoje está em outro ramo, mas eu quero deixar registrado aqui o quanto o André Robert lutou para que o kickbox se mantesse juntamente com o Betinho, porque o Betinho foi nosso mestre, nosso grão-mestre, não só do Jorge Turco. Teve uma série de faixas pretas que foram formadas da antiga, que foram formados por ele. Entendeu? Meu mestre, eu. Então, assim, ele era o mestre. Ele era o grão-mestre de todo mundo. Mas não levou, não tinha, de repente, uma forma de levar isso pra frente. Justamente. Aí pegou esse rapaz que você falou agora, que deu essa explosão, que administrou isso. Sim. Então, em 98 eu fui, criei a equipe, cresceu, fui campeão brasileiro, cresceu. Em 99, 2000, em 2000 me converti ao Evangelho, né? Ainda era projeto social, eu tinha vários projetos sociais na região de Campo Grande, eu já estava morando em Campo Grande, né? Já saí do Gouveia, fui para Campo Grande. Gouveia foi a história, foi onde Jorge Turco nasceu. Ok. Gouveia, paciência ali. Tudo que eu tô te falando aconteceu ali. Paciência. Tiro, briga. E se eu for parar o menino rebeldão. O menino rebeldão tava lá. Droga, uma série de coisas. Tudo tá ali. E quando eu comecei a ir para Campo Grande, que o Jeremias começou a dar aula em Campo Grande, aí começou um novo ciclo de amizade. Aí começamos a ir para outros tipos de ambiente. Aí fomos indo para Disquimel. Aí comecei a conhecer uma série de pessoas diferentes, com a cabeça diferente, com a mentalidade diferente. Isso te resgatou. Aí eu comecei a me envolver com pessoas diferentes. E aí comecei a ter novos planos, novos objetivos, que fez com que a gente começasse a ministrar aula nas academias. Aí o Jorge Turco, já professor, começou a ministrar aula nas academias. Aí a primeira academia foi Big Size, depois foi a Power. Aí o cara, você, campeão, tal, se converte por volta de 2000. E aí o projeto, que era um projeto de ajudar uma galera, de achar um Jorge Turco perdido por aí. Essa era a missão com o social, né? Social era descobrir novos Jorge Turcos para vir para o nosso lado. E aí começou a aparecer, veio o Arley, que também tinha já estava a onda do baile funk, como esses da antiga, aqueles bailes
já não era tão pesado Agressivo. quanto a gente viveu. Mas a era... gente não, Jorge, não me inclui não. Aí tinha aquela música, né? Da Estrada Posse, é que eu moro na estrada. É dessa fase aí que eu comecei. Eu já estava fora do baile, já estava com o projeto social. Quando eu comecei o projeto social de luta, as pessoas já conheciam a história do Jorge Turco do baile da antiga. Para eles, naquela época da antiga, que o Jorge Turco tinha tomado tiro, que voltou. Você usou aquela má fama para trazer essa galera. Aí quando eles começaram a chegar mais próximo, aí já era conselho. Aí você fala, pô, né? Gente, esse não é o caminho, pra que brigar, pra que... E aí, só que chegava ali na hora do treino, jovem, eu já tava aí já com... É muita energia. É muita energia. Eles até ouviam, alguns ouviam, outros não. A ponto de eu ir no Aliados Campestre, que tinha baile funk, encontrar os meus alunos de faixa na mão, com o uniforme da equipe, com a camisa da equipe Jorge Turco, brigando na barreira. Que isso? Aí, nego, Jorge, os caras estão indo pro baile pra brigar com a tua camisa. Aí eu ia na surpresa. Quando eu chegava na surpresa, era um corre-corre, nego tirava a luva, Era uma loucura. Rapaz, muito, muito legal. Hoje eu ver esses mesmos alunos hoje, como pai de família, como pastores, como amigo recuperado, mudado. Isso não era nem o Lutando por Vidas ainda, tá? Era só a equipe Jorge Turco. E em 2000, um amigo meu, né? Eu dava aula toda segunda, quarta e sexta na Academia Power, que foi uma das maiores academias que eu dei aula, sabe? Fiquei muitos anos ali. Depois depois já de muito tempo, eu entrei na Activity, que foi a academia que eu mais fiquei, que está aberta até hoje, na atualidade, é uma grande academia. E ali o Memel, um amigo meu, Marcos, né, até me mandou uma mensagem hoje, todo dia ele me mandou uma mensagem. Ele falou assim: Jorge, quero te... vamos numa igreja, cara, uma igreja bacana na Monte Oreb. Pô, legal, lá é o pastor Silmar Coelho, que prega, muito bacana, tu vai gostar, tu vai rir, é engraçado, tal, valeu. Aí fui, tirei um dia, falei, gente, eu não vou na segunda, eu vou numa igreja, não avisei, fui pra igreja. Aí, primeiro culto, cara, foi uma alegria só. Eu falei, eu vou ter que mudar a questão da dinâmica dos dias para eu poder segunda-feira, pelo menos uma vez a cada 15 dias ir. Aí eu botei para um instrutor e comecei a ir para a igreja. No final de 2000 eu aceitei Jesus, confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, e dali começou o processo, aí as coisas mudaram. E continuou seguindo com a luta, sem experiência nenhuma com o evangelho, nem estava preocupado em desenvolver esse trabalho espiritual, esse trabalho religioso, espiritual com os alunos. E batendo um papo com uma amiga, ela falou: Jorge, por que você não utiliza a arte marcial, a luta, para poder evangelizar esses jovens que estão perdidos? E salvar essa galera. Boa ideia. Tirar essa galera da onde você estava, né? Da onde você veio, assim. É uma pergunta que eu ia te fazer, mas acho que está muito claro, assim, na história que você está contando, né? Por que esse envolvimento com o social? Por que essa dedicação aí? Sim. Já se vai 30 anos fazendo um trabalho social, maneiríssimo social que tu faz de recuperação de jovem, assim. A gente vai falar ainda aqui, né? O trabalho que você tem em presídio, em comunidade. Você se envolveu nisso com uma... Virou tua vida, né, cara? Virou tua história. Hoje é uma missão, é meu chamado, é o propósito, tudo isso. Porque assim, a gente foi fases. Essa fase que eu estou falando agora foi uma fase de início, aquela fase que você ainda precisava de papinha, precisava de ser cuidado, sabe? Que você não tinha muito entendimento. Eu sabia dirigir uma turma de 30, 40, 50 alunos. E ali chamei o pastor Paulo, que é o pastor da igreja, até hoje, até fui no aniversário dele esse ano, agradecer a ele, né, porque se ele não tivesse dado a oportunidade, Lutando por Vidas, não estaria aqui. Eu sou muito grato às pessoas que... Tem muita gente que estende a mão durante a vida da gente. Tem que... Não tem coisa... É um outro assunto que a gente estava falando. Ninguém faz nada sozinho, né, Ninguém Jorge? faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E essa gratidão com ele, para mim, é eterna, não tem jeito.
Porque assim, ele foi, divulgou. Claro, Deus faz as coisas de uma tal maneira que é só com você. É você com ele. Tem que querer. Tem que querer, é isso aí, tem que querer. Porque no primeiro dia de aula, Kleber, o que aconteceu? Ele divulgou, a igreja na época tinha quase 4 mil membros. Hoje tem quase 10 mil membros, se eu não me engano. Eu não estou mais lá, né? Mas era uma igreja muito grande, muito grande. E ele anunciou, um mês anunciando, olha, povo, ó, vai ter o kickbox aqui com o Jorge Tuco. Rapaz, sabe quantas pessoas teve? Eu falei assim, cara, vai bombar isso aí, o pastor divulgando todo culto divulgando. Teve 3 alunos. 3. Deilson, que hoje é sargento. A gente, esse é muito legal, porque assim, as pessoas olham para a história das pessoas, né? Sim. Igual olha pra tua história hoje e fala assim, pô, o cara é um vitorioso, tem um projeto, é respeitado. Mas o respeito, tu começou em algum lugar, né? Começou com 3 aí, do projeto. Não, começamos com 3, foi o Deilson mais 2 meninos. E aí? O Deilson eu lembro porque a avó dele ia lá conversar comigo, sabe? Falar, poxa, cuida do meu neto, não sei o que e tal. Mas assim, tem um preço a ser pago, né, cara? Claro. E como você falou, como você tinha um propósito, a questão, 3 não fez você parar, né? Não. Não faria você parar. Aí, o que aconteceu nesse dia? Eu cheguei ali, os 3 chegaram, e aí o que faz? Eu tinha 2 opções. Uma, dispensar o pessoal e continuar a divulgação para a próxima aula, ver se vinha mais 7 ou 8 para fazer 10, ou eu começasse ali e começasse a fazer. Eu lembro como se fosse hoje. Oramos, agradeci a Deus, começamos a correr, tal, aí veio a nota, vai pra praça. Aí tinha uma praça, tem uma praça lá até hoje, na frente da igreja, na rua assim, vai sair numa praça, fomos correndo. Eu já era muito conhecido em Campo Grande, né? Botei as crianças na praça, estava cheio de gente na praça. Aí comecei, jab direto, polichinelo, bora, corre, vai correndo. Aí, o que é isso? Kickbox, pode entrar. Voltei com quase 70 pessoas. Caraca, Voltei com, acho que, o negócio lotado. A Monte Oreb ficou cheia no processo, tivemos 486 alunos. Caraca. Numa turma. Eu tinha que separar no estacionamento, tinha que separar os homens, na parte de baixo ali as mulheres e lá na quadra, lá atrás as crianças. E eu sozinho, ministrando aula, eu corria aqui, já direto, pô, aqui, ia lá correndo, vai pra lá, ia lá, depois chamava todo mundo, dava uma palavra. Eu lembro que a gente reuniu o grupo, aí o Vitor Belfort, a gente tinha um contato dele, né? Deu uma palavra para os adolescentes, na palavra dele, 7 ou 8 se converteram, sabe? Quantos jovens passaram por ali, pelo Lutando por Vidas, né? Pessoas que vão estar assistindo a gente aqui, quando a gente começar a compartilhar, vai ver a veracidade dessa aí, vai se lembrar do que eu estou falando agora, porque são coisas que marcaram não só a minha vida, mas a vida de quem participou. Na verdade, assim, a gente tem uma filosofia aqui na escola, que a gente gosta da palavra tutor, a gente não gosta da palavra professor só, porque tutor é o cara que acompanha. Sim. Né? Que, Diego, cara, a gente tá um pouco, isso foi isso foi muito bagunçado durante a pandemia, né? Com esse negócio abre e fecha e tal, a gente está voltando agora depois da pandemia, está reestruturando para isso tudo. Voltar com o peso que tinha antes, com a história que a gente construiu aqui, eu estava falando com você, são 15 anos, 15 mil alunos formados. Então assim, mas o tutor é importante. Eu estou olhando a tua história, vendo o quanto é importante um tutor. Sim. O mestre que te acompanhou, o outro que te acompanhou, e o outro que você ia fazer besteira aí. E é legal que, assim, na tua história, você vê você relatando a mesma coisa que te apresentaram, a mesma semente que jogaram em você. Você fazer, porque você levantar e ir lá pro baile funk para pegar o moleque pela orelha para trazer de volta, você podia dizer, não, sou só o professor. É isso aí. Mas acompanhar é diferente, mas você foi acompanhado, então tu estava lá, como realmente falou, pode o tutor. Vir embora todo mundo. Tutoriar a galera. Essa era a nossa...
Era o que a gente sempre acreditou em fazer. Então, quando desenvolvemos esse trabalho na igreja, ali eu era só o tutor. Mas o tempo foi passando, foram formados alguns monitores, instrutores, professores, ligados à equipe Jorge Turco. E aí começamos a ampliar os projetos sociais. Aí já não era só o Jorge Turco, era professor que aprendeu com o Jorge Turco, que ministrava aula em outros lugares. Esse próprio Arley, meu Deus do céu, a tia Zilma ia toda semana lá, toda semana Arley, era só Jesus na vida dele. Tem noção. Jorge, brabo, coçar a cabeça. Jorge Turco, pelo amor de Deus, sacana vai ver, ele vai rir. Porque hoje você vê a importância. Vê quem se tornou o Arley hoje. Quem se tornou o Arley hoje, pai de família, com 3 filhos, casado, uma boa família estruturada, uma casa estruturada, trabalhador, mas tinha tudo para dar errado. Tinha tudo. Esse trabalho. Aí quando eu vejo nos dias de hoje o Arley, não só o Arley, como vários outros. Tá citando um, né? Para ser 400 alunos, imagina quantos não foram transformados e alcançados. Aonde a gente vai. Então, quando a gente pensa nisso tudo, para mim, como responsável por um projeto que começou há 30 anos atrás e hoje a gente vê sucesso, eu me sinto muito realizado. Claro, tenho muitas coisas para realizar ainda. E ver todos esses tutores desenvolvendo seus trabalhos nas suas academias, ele tem um pouco... E levando o nome Jorge Turco ou não, mas você ele tem uma semente um pouco de Jorge Turco. É isso que eu ia falar. Ele tem um pouco de Jorge Turco. Isso é muito maneiro. Ele tem um pouco, um jeito, a fala, o aprendizado. Tudo isso, para mim, é muito importante. E como é que você vê a relação, Jorge, assim? Porque a gente estava conversando aqui no bastidor e a gente falando sobre a violência. Sim. A violência do menino criado em comunidade, que não teve oportunidade. De repente, a violência é a única linguagem que o cara entende. Sim. E é uma coisa que ele tem acesso a manifestar e ser reconhecido. Isso. Eu sou o cara porque eu sou o mais brabo aqui e tal. E ele manifesta aquilo que é a única coisa que ele tem na mão. Sim. Talvez a violência ali é o dia a dia dele. É o dia a dia dele. Mas... Aí o esporte canaliza essa violência para o lado bom do negócio. Sim. Pro esporte, né? Sim. O esporte de contato, o esporte de luta e tal. E eu estava conversando aqui entrevistei uma pessoa aqui, que é muito legal, porque ele começou a vida dele, a única oportunidade que a mãe dele podia colocar ele para tirar ele da comunidade era um esporte. E um esporte que foi completamente contra o natural, que a mãe colocou ele para fazer balé. Que era o único esporte que ela conseguia levar e pegar ele. Mas botou o cara no balé. O cara foi quase bailarino do municipal. Caramba! Entendeu? Imagina isso em 1970. Era o preconceito puro. Danado. Mas a mãe levou. Então, assim, um esporte como... Qual é a relação que você vê entre esporte e educação? Porque eu sei que você tem uns projetos aqui... Eu estava lendo o teu material e eu sei que você tem um projeto de educação. Fala como é que é o esporte e educação para você... dentro da realidade que tu vive. Sim, pô. O esporte é algo transformador. Todos esses testemunhos que eu dei foi tudo através do esporte. E a gente sempre falou, mesmo não estudando, né, na época, a importância da educação. Porque para eu me formar faixa preta, eu tive que conhecer a modalidade. Não foi somente sair na pancada. Você tem que saber quando nasceu o kickbox, quem foi o introdutor, quem foi isso, quem foi aquilo, quando teve os primeiros... Isso, de uma forma, é um estudo. Então, dessa importância, eu comecei a fazer o supletivo. Eu precisava... Você se formou no supletivo? No supletivo. Eu fiz o supletivo. Eu estudei, eu não queria só ficar como um faixa preta de kickboxing. Tinha que mudar a tua história. Eu precisava mudar a minha história. Vou chegar nesse ponto aí para você entender o porquê que eu estou falando isso. Então, o esporte, ele é uma ferramenta fantástica. Mas só o esporte sem educação, a pessoa tem que ter
o cara, você é jogador de futebol. Beleza, mas você é só jogador de futebol, e aí? Acaba com, sei lá, você 30 anos parou, vai fazer o quê da Parou, vida? fazer o quê? Não Tem sabe mais nada, tem 50 anos pela frente. O cara não se formou em nada, não estudou nada, não fez isso. Poucos têm a sorte. A gente vê nós temos hoje o LPV Futebol, nós temos o futebol hoje, temos tênis, temos kickbox, muay thai, temos o judô, temos uma vasta questão esportiva, mas também temos a parte educacional, porque é importante o curso, é importante a faculdade. A gente está oferecendo faculdade para os nossos associados por R$99 para que a pessoa possa fazer uma faculdade de administração, pedagogia, música e teologia. Entendeu? Então isso é importante, porque a gente sabe a importância da educação. E um projeto que a gente está desenvolvendo, principalmente nesse setor prisional que eu vou falar, que é a educação marcial, em parceria com o Tribunal de Justiça. A educação marcial não é aquela coisa que... Porque já teve, quem implantou a luta no sistema prisional foi eu. Aqui no Rio, no estado. Aqui no estado do Rio de Janeiro. Foi eu que levei a luta para dentro do Munício Sodré. Ninguém pode chegar e falar, foi fulano, foi ciclano que levou. Não, foi eu que implantei a luta. Em 2007, nós entramos com kickboxing, Muay Thai dentro do Munício Sodré, quando o diretor, o Dr. Gilson, era o diretor. E ele gostou muito da ideia, estava lá o professor, foi um sucesso. Foi um sucesso o projeto. Mas não foi à frente por conta vamos dizer, a má gestão, ou um deslize do professor, né? Da época, isso fez com que fechasse a porta com relação à luta. Né? Teve várias e várias mídias sociais, Nextel, uma série de empresas grandes patrocinaram nessa época, mas eu já estava fora. Entendeu? Em 2011 nós saímos, ficamos esse período todo sem tocar a questão do projeto, mas em 2005 eu comecei a ministrar aula de kickbox dentro do Tribunal de Justiça do Rio. Entendi. Né? E aí... De kickbox para juízes e desembargadores. Tu dava aula para juízes e desembargadores? Juízes e desembargadores. Caraca, Jorge. Dentro do Tribunal de Justiça. O menininho lá do Jorge Tuco. Que saiu lá da comunidade, que foi pro Gouveia, que foi isso. Aí dali eu já estava ministrando aula de kickbox para os desembargadores. Hoje os desembargadores que naquela época estavam, hoje são ministros. Aí retorno para falar sobre a questão da gratidão que eu tenho ao pastor Paulo. Ele abriu as portas para que eu iniciasse o projeto na igreja. Iniciei o projeto, tive que parar um tempo, cresci, não desisti, porque isso era um chamado, era algo que Deus me deu para cuidar. Dali... Eu, em 2007, em 2005, eu entrei no Tribunal de Justiça. Em 2007, entrei no prisional. Isso tudo ministrando aula. Não vou, porque eu for contar detalhe aqui, 5 horas de podcast. Né? E em 2011, aconteceu todo esse problema com o prisional. Aí você foi... Parei... Não, já estava, em 2005. Parei o prisional, continuei dando aula nas comunidades dos projetos e o Tribunal de Justiça. Em 2016, 2010, não, vou manter 2016. Em 2016 eu vim candidato a vereador. E nessa época, o que eu fiz de 2005, 2015, 10 anos, parei. 2015 eu parei com o kickbox no tribunal. Aí pedi afastamento para tocar mais o projeto e tal, e viria candidato. Vim candidato a vereador. E nesse período... Um dos alunos, uma coisa que eu sempre faço, assim, tu tá aqui na escola, cara, tô aqui, vou passar lá no Kleber e dar um abraço nele. Ô, Kleber, tudo bem? Como é que você tá? Poxa, cara, que legal te ver, você tá... Eu sempre faço isso quando dá tempo em algum lugar, e eu sempre fiz isso com alguns desembargadores e juízes, que hoje são meus amigos. Mantinha o relacionamento. E um dos desembargadores é o desembargador Milton Fernandes de Souza, que nessa época estava vindo a corregedor do Tribunal de Justiça. E aí em 2016, eu perdi a eleição, eu fui lá conversar com ele sobre questão política, poxa, estou vindo candidato e tal, poxa, legal, ele, pô, Jorge, bacana, eu também tô vindo deputado, tô vindo corregedor, mas eu não sou muito, que ele não é muito de política, é um cara mais reservado.
Enfim, ele perdeu para corregedor, eu perdi. Aí eu liguei para ele, pô, perdi e tal. Aí Aquele ele, papo vai, papo vem. Papo vem. Depois, quando eu vejo no dia uns dias depois, eu vejo o desembargador Milton Fernandes de Souza, o novo presidente do Tribunal de Justiça. Aí eu falei, caramba, que legal. Eu liguei para ele logo de manhã, falei, caramba, parabéns, parabenizei a ele e tal, legal. E aí eu levei para ele alguns projetos em parceria com o tribunal, que eu achava importante para a realidade daquela situação. 2017 foi um ano muito difícil, foi um ano de crise. Não é? A crise financeira estava muito braba. E aí eu levei para ele, Jorge, poxa, eu não vou poder te ajudar, tal, o dinheiro que a gente tem, aquela coisa técnica que é pura realidade. Ele, mas pode usar o meu nome, pode fazer os projetos, e foi o que eu fiz. E a gente fez 3 projetos bacanas com o esporte e a cultura e a educação. Que projeto é esse? Aí eu levei para ele o primeiro projeto esportivo. Eu queria retornar para o presídio, para voltar com um trabalho prisional, porque a gente sabe que muitos daqueles que estão lá querem realmente mudar de vida. Tem uma galera que não quer. Lá no presídio. Aí é escolha. A escolha é dele. É o que a gente sempre fala. Teve um que chegou para mim e falou assim, Jorge, eu não quero, eu não vou largar o fuzil. Mas tem muitos que querem e aí não tem oportunidade. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantos empresários hoje empregariam um cara que saiu do sistema prisional? Poucos. Pouquíssimos. Não é poucos não, pouquíssimos. Pouquíssimos. E aí, aonde esse cara tem emprego quando sai do presídio? No lugar onde ele estava. Não, na boca de fumo, querido. No mesmo local. Então a gente apresentou 3 projetos, que para mim foi um dos melhores projetos prisionais que nós já fizemos. Que foi de futebol, Taça dos Presídios. Aí eu apresentando para o desembargador Milton. Desembargador, quero fazer a Taça dos Presídios, vão ser 8 unidades prisionais. Dessas unidades vai ter 2, cada unidade vai botar 4 times. Desses 4 times, 8... vai sair um campeão, desse campeão vão sair 2 jogadores, desses 2 jogadores vão fazer com 16 e vão botar todos os 16 num campo para poder fazer a final com um time de jogadores profissionais, de ex-jogadores profissionais e jogador profissional. Que o Roberto Brum, que jogou no Fluminense, no Santos. O pessoal fez esse movimento. Me ajudou nisso. Ele foi lá nos presídios com a gente. Pô, foi um sucesso. Aí quando chegou num certo período, aí o desembargador, pô, Jorge, isso vai me dar problema. Botar todo mundo no campo só. Meu Deus, vai ser uma loucura. Eu falei, não, deixa que a gente vai conversar. Aí conversamos com todo mundo, com a diretoria, com a comissão de dentro das unidades, sabe? Com o secretário da época. Aí foi sucesso. Pô, foi um sucesso. Conseguimos contratar 2 jogadores. O Gonçalense foi lá, foram escolhidos. O jornal Globo, o Globo Esporte, fez uma matéria, foi muito legal, sabe? Infelizmente, como a gente sempre fala, a vida é feita de escolhas. O Vitor Ciro, que era do Muquiço, faleceu. Um grande jogador, o moleque jogava muito. Faleceu, fui lá conversar com ele. Fui lá, bati um papo com ele. Ele não quis. Ele não quis, decisão dele. E o outro que estava na porta, que é o Jonathan, que está na matéria, passou, a gente ia levar, eu e um amigo, Michel, que estava com ele, que também está fora do crime há muito tempo, está trabalhando, tem uma fábrica de carvão. Quando se quer, faz. Muda, né? Quando se quer, muda. A tua história tá aí, né, Jorge? Quando quer, muda. Fomos lá e aí levava ele, eu saía de casa 6, 7 horas da manhã, 5 horas da manhã para pegar ele em casa e levar ele para São Gonçalo. E a gente ficava lá, e aí, mas enfim, ele escolheu estar de volta no presídio. Tá no Esmeraldino Bandeira, né? Aonde nós estamos fazendo a Taça dos Presídios. Vamos ver se um dia ele se acerta, né? Então, assim, foi um sucesso. O segundo projeto que nós levamos foi o artesanato, que é o LPV Arte em Liberdade, que é coordenado pelo Livaldo, que está preso, continua preso no Bangu 3, no Gabriel Castilho, desenvolvendo lá o artesanato. Quadro, barco, pipa, uma série de produtos que a gente recebe como doação e faz as exposições. Já fizemos no Tribunal de Justiça, no TRF2, o ministro já recebeu, Luiz Felipe Salomão, muito bom, muito, muito legal. E o terceiro? E o terceiro é Um Dia com o Presidente.
O que a gente faz com o Dia com o Presidente? A gente pega as crianças das comunidades, das escolas e leva para conhecer o presidente do Tribunal de Justiça. E começamos com 30 alunos na gestão do desembargador Milton. Foi um sucesso, teve fila, as crianças fizeram fila para poder... Tirando a criança da comunidade e mostrando uma outra realidade. Teve, rapaz, tanta história. Teve um que entrou no elevador, começou a ficar preocupado, porque para onde estava indo, porque minha mãe vai brigar comigo, eu não sei, ninguém... Por causa de um elevador. Por conta do elevador que ele achou que era um avião. Você não tem noção da realidade que a gente vive no Rio de Janeiro. Eu vou chegar nessa parte aí, eu fui visitar lá no Jardim Gramacho um projeto, nós levamos lá uma quantidade de cesta para uma pastora lá. Até liguei para ela ontem, não consegui falar. Ela falou que tem criança que não sabe o que é banheiro. Não sabe quando sabia o que é banheiro, quando viu o vaso, correu de medo, achando que aquela boca ia engolir ela. Sabe o que é isso aqui no Rio de Janeiro? Agora, né? 2022. 2022, irmão. No início de 2022. É muito doido. Foi dezembro de 2021. Ela me falando, eu falei, meu Deus do céu. Então são coisas que acontecem agora nessa realidade, agora, nos dias de hoje, que pra gente, pra muitos, é distante. Não, é inconcebível, né? Para alguns, 2022 falam, não existe uma criança que não conhece privada. Existe. Entendeu? Pô, infelizmente, é uma realidade. É uma realidade. Né? Que aí, pode não ser de quem não está nos ouvindo, né, cara? Mas é uma realidade que existe. O que ela fez? Ela começou pegou 40 crianças, começou a reeducar, mostrar. Porque na casa, não é porque na casa dela não tem isso. Não tem. É sério, é surreal. Então, assim... Aí tu levou os garotos para poder olhar para um cara e falar, olha, se estudar, tu pode chegar aqui. Isso, mas aí o que nós fizemos? Pegamos autoridades que passaram por dificuldades para chegar lá. Aí a primeira foi só com o desembargador Milton, para a gente poder tentar. Foi muito bom, teve fila, as crianças... Ele teve que dar autógrafo. Foi uma fila... As crianças, eu quero dar autógrafo, deu autógrafo em todas as camisas. Depois fizemos com Dudu Nobre, Paulo Rangel, tava o atual presidente, o desembargador Henrique, e o desembargador Milton e eu na mesa. Pô, foi uma festa, Dudu Nobre cantando a música para as crianças sambando. Pô, foi muito legal, muito legal. Depois fizemos com o ministro Belize, né? Marco Aurélio Belize, que contou a sua história, que pegava ônibus, que não foi fácil. Então, as pessoas isso é muito legal, cara, porque assim, as pessoas olham só para aquele que venceu. Sim. Olha para aquele momento do vencedor. Mas não sabe que aquele cara tem uma história para contar que começou no osso. Tem muita gente que roeu o osso demais. Muita gente, você não tem noção. E aí o cara chegou a desembargador, chegou um cara igual você que, da comunidade, tem um trabalho maravilhoso com criança, com social, faz o social. Foi semeado no social. Sim. E não vive sem semear social hoje. E, cara, o cara olha para você e fala, o Jorge Turco, mas é o Jorge Turco que, você acabou de falar aqui, cara. Fez supletivo. Você fala, eu precisava fazer. Porque é muito legal o que você está falando, porque tem muita gente que está escutando a gente agora. O legal do podcast é isso, né? Que é atemporal. Está gravado, a gente está gravando aqui hoje, vai na quinta-feira vai pro ar. Mas não tem tempo. Tem tempo. Daqui a 10 anos alguém vai escutar o que a gente está falando e vai olhar aquele negócio e vai dizer assim... Cara, se o Jorge pôde fazer... eu também posso. E é justamente nessa... Esse que é o princípio desse podcast, entendeu, Jorge? E por isso é que eu paro aqui, eu dispenso uma tarde pra gente poder gravar e botar isso, porque assim, a tua história é uma história de sucesso. Sim. Agora, tem um cara que começou na comunidade e tal, tem algumas palavras que têm me chamado muita atenção nos podcasts todos que a gente tem feito. Não sei se o Matheus pode me ajudar com algumas outras, mas assim, determinação. Todo mundo que chega aqui para contar uma história de sucesso falou de determinação. Perseverança. De começar, seja ele da forma que for, por baixo e tal. Não parar. O segredo é... E o objetivo.
Então, assim, tu tinha. Quando tu põe essas palavras na receita de bolo da vida de qualquer um que tá nos assistindo, o cara vai embora. Se o cara não tiver resiliência. Se o cara tem resiliência, ele não para no primeiro não. Ele não para na primeira nota baixa. Ele não para na primeira pancada que ele tomou lá, quando perdeu pro cara do Muay Thai. É verdade. Entendeu? Se não tem aquela derrota pro cara do Muay Thai, não teria o campeão do kickboxing. Não teria. Sempre tem, sempre vai ter. Geralmente através da educação. Justamente. Então, quer dizer, se tu não tem aquela experiência, não tem o outro. Se não tem o Jorge, que eu queria até que tu falasse disso, porque, assim, ouvindo da minha boca, as pessoas vão dizer assim, não, ele tá querendo promover o colégio. Não é isso. Sim. O propósito disso aqui não é isso. Alguém que escute isso aqui acha que eu tô querendo só promover o colégio, tá fora do propósito de entender o que é isso aqui. Nem parece, porque a gente tá falando aqui sobre coisas que... Bater papo. Eu não falei em nenhum momento. Isso aqui é uma... Isso é um papo motivacional. Nós temos o patrocinador. O patrocinador. Quem é o patrocinador? Tá lá na telinha pequenininho lá em cima. Olha lá o patrocinador. Patrocinador. Aqui, ó. Cadê? Aqui. É a escola. Eu patrocino isso aqui, irmão, para poder acrescentar, dar mais do que português, história e geografia. Entendi. Você tá entendendo? Mas assim, de repente, eu falar pro cara assim, cara, tu perdeu tempo a tua vida inteira. Não dá para perder mais tempo. Entra na escola, termina o teu 2º grau, vai se dedicar a uma carreira. Assim, falar da minha boca vai achar que é promoção. Se hoje, Kleber, se hoje tem a possibilidade de você fazer um supletivo online, se você tem essa chance, irmão, não é o momento. É o momento de você estudar. É o momento de você cair em campo, pegar firme e começar a estudar. Porque se você não estudar, se você não pegar e não agarrar a oportunidade, porque a oportunidade, ela vem, passou, se tu não pegar na hora, são 3 coisas que a gente não perde, irmão. E uma delas é a oportunidade. Então agarra a oportunidade, porque não é fácil. Estou falando porque até um tempo atrás o Jorge Turco era só um professor de kickbox. E aí, imagina, nesse meio, um meio social, jurídico, poxa, legal, qual é a sua formação? Eu sou faixa preta de kickbox. Pô, legal, pô, bacana, pô, legal, Jorge. Pelo projeto que você faz, pô, legal. Mas quando eu comecei a fazer faculdade, aí, pô, tô fazendo faculdade. Pô, caramba, que legal, cara, é isso aí. Não desiste, vai até o final. O máximo disso, Jorge, sabe o que é? Isso é gratificante. Você é exemplo para muita gente. Não, e outra coisa que faz com que que mude a sua história. Você pisa mais firme, irmão. Pô, eu sou um estudante de direito. Isso é maneiro. Sou estudante de direito, cara. Pô, então isso não tem preço, sabe? Então quando a gente leva essas crianças para poder motivar e mostrar elas um outro mundo, teve gente adulta que quando eu levei para conhecer o Tribunal Pleno, porque como é que funciona o dia com o presidente? As crianças param ali no Salão Nobre, faz um lanche, ouve uma palestra, cada um bate um papo, tal, e dali eles saem para conhecer o tribunal. Né? Daquela volta. Aí daquela volta vai no órgão especial. Aí vê a estrutura. Vai o Tribunal Pleno. Quando entramos no Tribunal Pleno, com uns 2 ou 3 presidentes de associação, os caras só faltou dar cambalhota. Porque eles não viram a infância, da infância até aquela... Eles não tiveram acesso àquilo. Entendeu? Até a vida adulta deles, eles não tiveram. Quando eles entraram e viram que é um negócio assim. É suntuoso. É bonito, né, cara? Lindo demais. Representa a justiça. Justamente. Então, quando eles fizeram isso, e aí, assim, como a gente fala de gratidão, né? Eu não posso nunca deixar, nunca na minha vida, nunca. E aonde eu vou, eu sei que alguém semeou na minha vida, eu quero ser grato. E uma dessas pessoas foi o Marcelo Chocolate. Conhece o Marcelo Chocolate? Lembra do Marcelo Chocolate? Lembro. Era da dançarina da nossa terra, casando com a Rita, tal, depois separou, mas, são amigos, meus amigos de coração. Eu lembro dele. Marcelo Chocolate dava aula de dança, lá na academia. Aí tinha lá a doutora Jane, que treinou comigo esses 10 anos, junto com o desembargador Milton. Aí ele, Jorge, cara, eu vou te apresentar um desembargador para você dar aula lá. Pô, vai lá para você conhecer. Fui para conhecer a Academia do Fórum. Quando eu cheguei na Academia do Fórum, aí eu conheci o desembargador Paulo César Salomão, desse tamanho. Grandão.
Aí o Marcelo Chocolate falou, desembargador, esse aqui é o Jorge Turco e tal. Falava alto pra caramba, me apertou a mão, senta aí. Eu comecei a falar do projeto, comecei a falar do trabalho. Eu falei, não, vou vir fazer uma aula experimental aqui. Aí eu fui lá fazer aula experimental. Quando eu voltei, aí eu falei, pô, tô indo embora. Não, já vai começar a dar aula semana que vem. Eu já fui contratado para dar aula no Tribunal de Justiça. Então, ele abriu a porta para mim de chegar no momento ali que eu nunca imaginava estar ali. Nunca. E essa oportunidade, né, tem que ser dada para os outros, né, cara? A gente não pode parar na gente, né, Jô? E dali, Kleber, eu fiquei 10 anos. Aí o que eu falo para as pessoas, cara, eu fiquei 10 anos, eu dava aula uma vez na semana, 40 minutos. A minha ajuda para isso era R$349,50 que eu recebia de cheque. Uma ajuda justa. Porque era uma vez 40 minutos, se for botar na ponta do lápis, eu ganhava uma hora aula maravilhosa. Né? Mas gastava um tempo. Foram 10 anos. Mas só que esses 10 anos foi de construção. Desculpa. Foi de construção de social, de relacionamento. Pagou um preço para construir um negócio, né, Jorge? Não tem preço. Eu tenho dito muito aqui que as pessoas hoje estão querendo fast food, né? Fast food na educação. Não, rápido. Fast food no esporte. Comecei hoje, amanhã eu sou faixa preta. Tudo assim. E aí... Não, é porque pior que olha assim pra você, aí diga assim, pô, o que esse cara faz eu sei fazer. Mas não pagou um preço, né? Não construiu uma história. É fácil fazer o que eu faço. É fácil, não é difícil não. Não é difícil não. Mas tem que ter disposição. Difícil é você construir o que nós construímos. Porque são 30 anos. Eu costumo dizer, não é fácil você... Hoje a gente tem acesso à presidência. Lembra do desembargador Henrique que eu falei? Que estava sentado na mesa contra o desembargador Milton. Hoje ele é o presidente do Tribunal de Justiça. Então foi uma construção que as coisas foram acontecendo. Lembra do desembargador Paulo César Salomão? Hoje o irmão dele é o ministro, Luiz Felipe Salomão. Um cara de expresso nome e renome na justiça. E essa questão... Então são coisas... Mas essa questão toda que a gente está falando é isso. Assim, você hoje é o referência para muito jovem. Né? Você hoje é referência para muito jovem E assim, a sua dedicação de falar assim, eu vou estudar, eu vou terminar meu estudo. O menino que tá lá, a menina que tá lá fazendo contigo, ela olha pra você e fala assim, cara, o Jorge tá fazendo, eu vou fazer também. Então, aí você termina o seu segundo grau e fala, eu vou fazer direito. Cara, você tá sendo exemplo, não daquele faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Hoje... Você está fazendo, faço o que eu faço. Você está indo lá fazer. Essa responsabilidade social é muito forte. Muito grande. E não é fácil. Aí, voltando aqui, falando dessa questão da gratidão, né? Eu sou muito grato à família, não só o Salomão, mas, enfim, aos amigos que são ligados à justiça que a gente construiu. Eu tenho tanto amigo hoje que são ministros, desembargadores. Tem o Belize, tem o Saldanha, tem o próprio Salomão, tem muita gente. Se eu for o próprio desembargador Milton, Henrique, que fizeram com que o Lutando por Vidas se tornassem, subisse um degrau, sabe? Com a credibilidade que eles têm. Hoje, quando a gente vai fazer agora, dia 29 de julho, mais uma edição de Um Dia com o Presidente. Nós vamos lá levar uma quantidade de crianças, sabe? A gente estamos fazendo agora, entrando na questão do sistema prisional. Em 2017, quando nós retornamos com um juiz que era da VEP, que é o Rafael Estrela, né? Rafael Estrela hoje está é o auxiliar da presidência, mas ele era da VEP. Foi um sucesso, deu toda a liberdade para a gente poder fazer, ajudou a gente no passo a passo. Olha, o que eu precisar da VEP pode contar com a gente, que é a vara de execuções penais aqui do estado do Rio de Janeiro. Então nos deu, não só o Rafael Estrela, mas todos os juízes auxiliares dele ali que entenderam que o propósito do Lutando por Vidas era querer ajudar. Então, mas eu tava lendo a matéria aqui e tu não fez
lutando por vidas só pra jovem, criança e adolescente. Não. Tu fez um projeto pra ensinar os velhinhos a lutar kickboxing. Cara, até doido. Os velhinhos já saem Fizemos lá no hospital, cara. Lá no hospital, Eduardo Rabelo. Meu Deus do céu, acho que o diretor era o Dr. Edson. Que era, pô, muito, muito bacana. Como é que Olha, é pô, a aula de kickboxing porra, dos velhinhos? O Júlio, que era o professor, cara, era assim, um negócio... Pô, chegava lá, tinha lá as alunas, cara, que... Pô, você via o testemunho, porque não era aquela coisa... Quando você fala no kickbox, né? Você fala no kickbox, você vê a pancada. Agressivão. Agressivão. Mas quando você vê os idosos, os da melhor idade, né? Aquela pessoa que tem uma experiência fantástica, ali se divertindo, era mais diversão do que técnica. Era baixa, levanta, soca aqui, corre. soca ali. Correr não tinha nem muito o que correr. Corre, não como corre. É que vai correr? A mais engraçada de todas elas na época, né? Poxa, assim, com essa pandemia a gente perdeu o contato de muita gente, que era a Dona Yara, a Dona Marlene. Poxa, Dona Yara era a mais engraçada. Ela, pô, quem viu a matéria, né? Isso tá na nossa página no YouTube, né? Vai procurar LPV Melhor Idade, que vai achar. É uma coisa assim, pô, muito, mas foi gratificante demais pra gente. Porque nós aprendemos com eles. Sabe, a experiência, a gente ouvia o carinho, o abraço, aquele abraço gostoso. É um projeto de vida, é um projeto que eu quero retornar. Entendeu? É um projeto futuro que é preciso fazer. É muito legal. A gente tem muito projeto. Esse podcast era para ter começado no ano que parou. A gente ia começar o podcast no ano da pandemia, que deu aquela confusão toda. A gente esperava que ia ser muito mais curto, né, cara? Ninguém esperava que isso fosse 2 anos. Ninguém esperava. A gente está restabelecendo, mas tem algumas coisas que a gente, quanto escola, preza. E a gente vamos dar apoio aí, vamos ver o que a gente pode estar junto aí no... Pô, legal, cara. No Lutando por Vidas. Pô, vai ser, pra gente vai ser, Cleber, pô... Assim, eu acho que sem parceria ninguém chega em lugar nenhum, cara. E assim, eu vou te falar uma coisa, é muito legal porque assim, a gente tem um trabalho educacional quanto escola. Sim. Né? Tem envolvido com isso aqui toma o tempo da gente. Pô, e tem uma galera fazendo um trabalho muito bom, no caso, você, Lutando por Vidas, que tá fazendo um trabalho social muito bom. Isso. Então a gente pode unir forças. Com certeza. O que a gente pode fazer como escola para te ajudar a potencializar os nossos trabalhos. Pô, tem muita coisa. Por exemplo, essa questão do supletivo é algo que é muito bacana, que tem muita gente que quer fazer. Eu trabalhei, vou te falar uma coisa, em 2017, no auge da crise, nós fizemos um trabalho chamado IPA Social. E eu fiz um preço assim completamente... diferente. Não, desconexo com a realidade até de pagamento, porque não bancava nem o custo da estrutura. E a gente estava numa situação melhor e eu bancava isso. Mas vamos conversar isso. Vamos falar do IPA Social, a gente trazer de repente para os pais dos alunos. Legal. Trazer, eu sei que os familiares dos presos. Familiares dos presos. Isso é importante, porque às vezes a gente faz uma coisa diferenciada, acessível. O pai ou a mãe de alguém que está ali recluso, né? Está ali preso, apenado. Começa a estudar, a desenvolver esse trabalho. Exemplo, de repente, irmão. Se a mãe voltou a estudar, o filho está olhando e está vendo a mãe estudando. Então, assim, a gente, como você devolve um pouco disso que foi semeado na sua vida, a gente também veio. Eu também vim de pai pobre, a gente construiu o IPA com um monte de gente ajudando a gente, como você tem o Jorge Turco, o Jorge Turco, mas é uma galera que está por trás trabalhando. É uma galera. Hoje, depois eu até quero agradecer, assim, quem eu lembrar, né, que é tanta gente. É tanta gente, mas... Sabe, o projeto... Pô, tomou, graças a Deus, sabe? Assim, quando eu falo assim do Lutando por Vidas, eu não falo do Jorge Turco, pô, pra me orgulhar. Eu falo assim de gratidão a Deus mesmo, porque sem ele eu não faria nada. Sem ele nada disso que está acontecendo, que eu falei aqui acontecia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu falo para todo mundo, falei, ó, no meio da pandemia, muitas escolas não resistiram.
Eu falo para minha equipe de trabalho, falo, eu sou muito grato a Deus, porque a gente está com as nossas dificuldades, Sim, está se sim. recuperando, mas a gente está vivo. É. Enquanto tem vida, tem movimento. E esperança. Esperança, estamos aí. Sabe? Então estamos inovando. Eu quero retornar aqui rápido para falar um pouco do trabalho prisional, que a gente iniciou e não falou, e depois que nós consolidamos a Taça dos Presídios, né, a gente começou a ter mais acesso ao sistema prisional, a implantação de novos projetos. As comunidades, no todo. E as comunidades, assim, como você tem acesso aos presídios, e aí as pessoas, pô, Jorge, Vamos cara, fazer eu um sou da trabalho comunidade, sou da comunidade tal, vai lá, começa lá, faz um projeto lá pra gente e tal, porque infelizmente a estrutura governamental não entra com projeto social. É muito difícil, não tem. Eu vejo hoje a comunidade, muitas comunidades, agora está vindo uma série de projetos, tal, que estamos no ano eleitoral, aí vai começar a aparecer, tá? E a gente como instituição, eu preciso pegar, a gente precisa desenvolver esse trabalho, porque a gente desenvolve com voluntários. Nossos professores são voluntários, são pessoas que querem ver a comunidade andar. Eu tenho lá no Antares o seu Jorginho, né? Eu quero já começar falando sobre alguns. Seu Jorginho está lá há 40 e poucos anos dando aula de futebol. Seu Jorginho é desse tamanhozinho assim, ó. Desse tamanhozinho. Irmão, mas é uma liderança, é um monstro. As crianças, foi com a gente 2 ou 3 vezes no Tribunal de Justiça levar as crianças. Você anda com ele anda com as crianças, o nego acha que as crianças são sozinhos, mas ele tá lá. Ele tá ali no meio. Tá ali no meio, é muito gratificante isso, sabe? Então, quando a gente começou esse projeto dentro do sistema prisional, é natural, foi não só para os presos, mas também para a direção, para as secretarias, para os familiares. Pô, quem é esse Jorge Turco aí? Poxa, deixa eu ver aqui. E aí a gente foi conquistando não só a secretaria, conquistando não só a direção, conquistando a classe dos policiais penais hoje, da SEAP, né? E isso tudo só fortalece, porque o nome, a gente já fez Taça dos Presídios no Milton Dias, em Japeri. Já fizemos no Esmeraldino Bandeira. As salas de arte que a gente desenvolve dentro do presídio, como está lá no Bango 3, já saiu do nosso projeto do artesanato. Todos os presidentes, o desembargador Milton, o desembargador Cláudio de Melo Tavares, recebeu uma caravela do seu time. Eu não vou falar, não posso falar aqui uma surpresa, qual é o time, o que o próximo presidente vai receber, entendeu? Para não dizer que assim, poxa, entendeu? Então assim, por quê? Por gratidão, porque muitos que estão lá que querem mudar de vida, eles dependem da justiça. E existe aquele que, às vezes, é o que eu sempre falo para todos eles que estão lá dentro. Gente, eu tô aqui na maior pureza. Se quiser vir para o LPV, nós estamos de braço aberto. Mas não venha para poder, às vezes, se esconder, ficar ali. Até os próprios, as próprias lideranças dessas unidades, ela fala, quer ir lutando por vidas. Lá o Jorge Turco é um cara sério. Não vai prejudicar o trabalho dele. Então isso, para mim, é muito grato. Quando a gente leva para dentro de uma unidade prisional e aí as pessoas me respeitam pelo que a gente já vem fazendo há anos, desde 2007, não só os presos, mas hoje a classe... Vamos juntar isso, vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu estou fazendo agora... Uma instituição assim, para estar junto. Assim. Vamos levar... Vamos ajudar. Eu não posso... Você que está gravando aqui, que está nos assistindo, ou que assistir em qualquer momento da gente. Sim. Quer ajudar o projeto do Jorge, é livre. É livre. Vive de doação, pô. A gente... Então, assim, mandar um DM pra gente, a gente manda o contato do pessoal da imprensa. Isso, a gente manda o Pix pra vocês. Depois da forma de entidade lá dele. A forma de ajudar, porque toda ajuda é bem-vinda. Não, e não é só com dinheiro, quer ajudar. Não, justamente, eu quero ir. Eu quero ir. Recebi hoje de uma policial penal, né? Professor de educação física. A gente vai começar agora, nesse mês,
de junho, Porque a primeira taça dos presídios feminina. Você sabe o que acontece? Tem muita gente que quer e não sabe por onde começar. Por onde né? começar. E de repente pode começar falando, Jorge, eu sou... Aqui a gente na escola tem enfermeira, né? Tem um curso de enfermagem. Aham. O cara vai dizer, Jorge, eu quero estar junto. Porque eu A gente faço vai um precisar trabalho de da enfermagem. saúde, justamente. E eu posso ir contigo, eu tenho vontade. Isso tem aí. aptidão, né? Dom, né, cara? É dom. E o cara chega e fala, eu quero ajudar. Então manda um DM pra gente. Que a gente põe vocês em contato com o Jorge, justamente. que quiser fazer um trabalho desse. Justamente. Então a gente vai ver agora, esse mês, vamos começar a Taça dos Presídios Feminino. Imagine, as mulheres jogando. São 8 times de mulheres. Então, que pô, bacana. É legal isso, porque a gente vê o brilho no olho, né, cara? Quando fala assim, vou fazer um trabalho e vou fazer um trabalho social, aí vê o brilho no olho. Levei para o secretário de meio ambiente, né? Conversei com ele assim rapidamente para fazer as hortas dentro dos presídios. Por quanto espaço tem que pode ser feito hortas, que o preso pode ali ter o contato com a terra, de repente fazer a sua própria... Na verdade, é aquilo que você está falando. Falar sobre presídio tem o cara que quer, tem um cara que não quer. Mas, de repente, é o que você está falando. Você citou um nome ou 2 aqui, mas se de repente 3, 4 querem, valeu a pena, né? Nossa primeira reunião minha com o desembargador Milton, ele falou assim, Jorge, se uma vida mudar, já fez todo o sentido do projeto. Se uma. Nós já resgatamos várias, mas se essa uma decidir no seu coração que quer mudar a sua direção, nós estamos aí para isso. Como agora. Recebi agora, né, o áudio de alguém que quer se entregar, que não aguenta mais ficar foragido. O cara quer se entregar na justiça para ir para o presídio para acertar a vida dele. Para acertar a vida dele. Já tive com ele, Jorge Turco, fui no aniversário da casa do filho dele. Ele, eu só quero esperar passar esse aniversário. Não sou eu que estou batendo na porta dele querendo. É ele que tá aqui, Jorge, poxa, mano, eu quero me entregar, eu não aguento mais. Olha aqui, papapá. Isso. Tem gente que quer, né? Não tem preço. Não tem preço. Porque o cara que quer mudar de vida, o que ele vai fazer? Ele vai se voltar pro presídio. Tem outro para mim que falou assim, Jorge Turco, vê lá o problema na justiça, mas eu não volto, eu só volto morto. Tem casos e tem casos. Uhum. Tem os 2 áudios aqui, de cara que tá foragido numa comunidade, outro foragido em outra comunidade. Existem muitas pessoas que querem mudar de vida, que já mudaram de vida. Tem um caso do Odi. Odi tem uma história fantástica, assim, no crime, e de repente ele muda de direção, não quer mais. Ele tá lá fazendo artesanato. É um cara que tá pintando toda a maré, lá com o talento que ele tem. Você vai lá no Encontro das Artes, no Instagram dele, no Encontro das Artes, vai ver o que ele está fazendo. Mas é um cara que fala Odi ali na maré, caramba, Odi. Mas não é. Então são coisas que pessoas tomam a decisão. Quantos pastor Luiz Cláudio jogou na Taça dos Presídios, hoje está no Jacaré, ex-Michael Owen. Tem o Genilson, que é o nosso representante na Maré, que era o ex-Jamelão, que tá lá vendendo tapioca. O dono da tapioca, já conhece a tapioca pernambuquinha? Já ouvi falar. Então, a história dele é que passou pelo sistema prisional e hoje é um grande empresário. Se o cara quiser, ele consegue mudar a sua história. Tem o ex-Pete do Chapadão. É muita história, né, É muita história. Que no nosso último evento, olha essa, que o nosso último evento está na internet. Nosso último evento, onde nós fizemos uma homenagem para o desembargador Paulo César Salomão, quem foi o orador foi o ex-Pete do Chapadão, que falou para os ministros, para as crianças. É muito doido, né? Tá me entendendo? O Luiz Cláudio falou juntamente para o ministro Belize e para outras crianças da história dele, que era procurado, que o nome dele estava, que hoje estava ali. Acertou a vida dele. Existem pessoas que querem mudar de vida, mas às vezes a situação e o sistema faz com que o cara
não saia. Do sistema. Não saia do crime. O cara tem que fazer malabarismo às vezes para sair. Entendeu? Mas conta com a gente. Eu acho que essa sua história aí de ter optado pela educação, a história que tu optou de vida é uma história maneiríssima. Eu acho, assim, digno, sabe? O cara que constrói a história dele, assim, se doando, né? Para outras pessoas. Porque, meu irmão, é o que eu tô falando, as pessoas acham mágico. Mas quando o telefone toca 6 horas da manhã, 5 horas da manhã e fala, vem aqui, Jorge, se levanta da cama quente, vem aqui me dá um socorro. Tem isso, e é o preço alto. Não é fácil. Não é fácil não, mas, cara, e assim, a gente, quanto escola, quanto curso de técnico, educação, vamos sentar aqui nos bastidores. Então, 2 coisas que a gente pode, de repente, pensar rápido aqui. Né? A gente está fazendo agora uma biblioteca, em parceria com a SEDAI. Tá? A SEDAI, ela abriga lá de 700 a 800, querendo chegar a 1.000 presos trabalhando. Né? O Alcione, Leocádio, toda a presidência da SEDAI, que já desenvolve esse projeto Replantando Vidas, que é uma parceria entre o Lutando por Vidas. Nós podemos lá, vai ter uma biblioteca. Nós vamos agora inaugurar. Esse projeto é nosso, juntamente com a SEDAI, né, essa biblioteca que vai ter remissão de pena para esses apenados que estão trabalhando. Eles vão ler, porque existe o projeto de remissão de pena pela leitura, e vai ter lá uma resenha, tem que corrigir, é algo que nós podemos pensar em cursos profissionalizantes para essas... Vamos bater um papo, vamos lá. Vamos. Que dia que vai ser? Vai ser, né, gente? Só estou esperando agora o Tribunal de Justiça liberar as estantes, né? E hoje nós temos essa parceria que já levei lá o juiz Marcelo Rubioli, que é hoje o atual juiz da VEP, que tá nos dando vamos ver que a gente pode contribuir. Um apoio. Vamos, de repente, a gente procura a Secretaria de Educação. Legal. Ver o que eles podem fazer de destinar pra gente, dar uma autorização pra gente fazer uma sala de aula invertida. Bacana. Alguma coisa lá também de um trabalho social que a gente possa participar junto e tá. Isso é importante, porque não é só a remissão de pena pela leitura. Eu fui no Bangu 4 e tem muito preso que não sabe ler, né? Eles fazem ali trabalho, veem filme, estudam. Sabe, é um negócio que pode melhorar. E eu vejo assim, bem pé no chão, como é que você pode... Fala-se muito de ressocialização. Nós vamos ressocializar, fazer um vamos ressocializar. Mas e aquele que não está socializado? Ele que nunca estudou numa escola, o cara que sempre viu a vida... Ele não pode nem rer, né? Porque ele nunca foi socializado. Como é que ele vai ser ressocializado? Tá me entendendo? Eu acho que esse momento é o momento de socializar o cara e dar um mínimo de educação. Eu acho que isso é a ideia da nova secretária, da Rosa, do governo. E assim, eu falo isso sem pretensão nenhuma, do jeito assim, ó. É o que eu tô falando. Até para estimular quem está nos ouvindo, porque não tem... não é muito o que eu posso fazer. Sim. Mas eu estou fazendo aquilo que eu posso. E se cada um fizer o que pode, monta uma massa muito monstra de trabalho. Então, assim, com essa pequena atitude nossa, eu sei que não é só o Jorge Turk que faz projetos sociais. Eu sei que tem gente que tem estrutura melhor do que a minha, condições melhores do que a minha, mas tem gente também que tem situações piores do que a minha, piores do que esse, mas está fazendo. Está fazendo, é isso aí. Não, cara, tem cada história linda, né? Muita história. Você vê tanta... Tu vê o cara na sociedade... Pô, o cara... Tipo, esse professor que você falou, pequenininho. Seu Jorginho. Imagina a história que esse cara tem na comunidade de recuperação de menino. 40 anos, já viu de tudo. O cara que fez com ele viu morto, o cara estava no tráfico, ele tem tanta história. Então imagina. Agora, presta atenção, o cara já faz isso lá na comunidade. O que a gente pode fazer para ajudar ele? Justamente. Porque ele já está lá dentro. Não preciso inventar roda. Existe uma roda lá que a gente pode apoiar, girar. É só ajudar a girar ela. Então é isso que a gente precisa. Hoje nós precisamos
de parceiros para poder Não, vou fazer esse negócio. Eu vou, ó, pra gente... Não adianta ficar no fala, não faz nada. Sim, Então vou fazer o seguinte. O Matheus tá aqui, a Bia tá ali. Eu vou te dar 5 bolsas de supletivo de cara. Maravilha. Fechou? Fechou. Então já vou separar. Tu tem essas 5 bolsas. O que você vai fazer com ela, não sim. quero saber. Você vai... 100%? 100%. Ótimo. Para o cara estudar... Estudar, vai terminar o 2º grau dele, ou o 1º grau, tem que ver onde Pô, maravilha. Você está vendo, né? Vocês estão... Tá registrado. Não, eu vou te dar 5 bolsas. Você é o cara que sabe onde melhor aproveitar eu sei ela. onde nós vamos aproveitar. Vou te dar 5. Isso é pra gente, pra poder forçar, no meio dessa correria da vida, você ter que voltar aqui pra gente falar, não, vamos fazer o trabalho lá, vamos junto na SEDAI. Ótimo. Vamos fazer um trabalho, a gente fazer um trabalho social junto. E assim, juntos. Não tem problema. E é porque eu tô fazendo com o Jorge, que amanhã a gente não pode ajudar outra pessoa. Sim, pô. E eu chamar o Jorge e falar, Jorge, participa comigo aqui do negócio aqui comigo. Sim. Vem dar uma aula pra galera. Pô, vai ser um prazer. O dia que você falar, assim, muitas coisas que, pô, a gente poderia ter falado tanta coisa aqui, mas tá sendo muito bom, né? A gente tá com um projeto futuro muito promissor, né? E desse projeto, de tanta correria que a gente tá desenvolvendo, né? No decorrer desse tempo todo, eu tive que trancar a matrícula da faculdade, porque o projeto é ousado, é um projeto onde eu tenho que correr em todo o estado. Não, olha só, esse negócio da faculdade que você falou, você tem lá a bolsa, por isso que eu tô falando que é interessante, porque assim, tem muita gente que quer fazer a graduação, mas não tem o 2º grau. Sim. Aí não pode. Sim. Então assim, não adianta o cara querer e não poder. A gente tem que ajudar na medida que a gente pode. Vamos fazer um trabalho legal pra você. O que eu tô falando aqui sua faculdade. Da minha faculdade. Porque às vezes a pessoa assim, pô, Jorge, tô aqui fazendo faculdade e depois... Mas não, hoje eu tive que trancar a minha faculdade. Porque você está tem um projeto maior que você está trabalhando aí até projeto maior até outubro. E esse projeto é dedicação o tempo inteiro, é atendimento, é visitar as pessoas, é mostrar aquilo que a gente está realmente fazendo, que não tem história. Mas eu vou te falar, Jorge, assim, irmão, é tempo para todas as coisas. Eu sei, Eclesiastes 3. É tempo para todas as coisas. Segura, vai, mas o que importa, que eu tenho falado também muito aqui, é o propósito. Então, se o propósito está lá na frente, vai chegar um momento que vai dizer, não, agora chegou de novo, vou voltar para minha faculdade. E assim, a vida do guerreiro é assim. A vida do guerreiro é assim, continua aí, mas não perde o propósito. Não, e tudo você... É uma coisa que eu tenho aprendido com a palavra. Está tudo disponível para você, basta você declarar e crer. Crer. Irmão, a fé sem obra é morta. A fé eu tenho, o trabalho eu tenho, agora eu vou tirar o que é meu. É isso aí. Porque o que está lá é meu, eu não posso perder. Eu participei de uma reunião com uma apóstola, ela falou assim, eu gostei de você porque você falou uma coisa muito interessante. Eu falei para ela o seguinte, eu não perco essa eleição. Eu não perco essa eleição. Ah, mas como? Não sei. Mas Deus vai me dar, vai me fazer ir para Brasília. Escuta o que eu tô te falando. Depois vocês aí que tá me ouvindo, ó, assim, caramba, bem que o Jorge Turco falou. Mas aí não tem... É convicção, eu tô convicto daquilo que eu acredito. Deus já botou, um amigo falou assim, o cara caminhando na rua e mandou um áudio. Arão, quero dizer aqui, eis que te digo, aqui essa caneta de ouro é sua. Eu falei, caramba. Ele caminhando, ele me mandou um áudio que eu entendi o recado. Então, cada dia que passa, eu acredito nisso, sabe? Porque são vidas. Se até agora a gente cuidou, dentro da nossa possibilidade, com muito carinho e amor, aquilo que Deus mais tem de precioso, o que Deus tem mais de precioso é a vida. Porque foi Ele que nos deu. Eu só quero ampliar isso, eu só quero mudar a vida de mais pessoas. Mais nada. Porque esse é o momento dos que estão lá, que não fizeram nada, contar as mesmas histórias. Que a gente vai fazer, bota aqui o projeto, toma aqui cesta básica, toma isso aqui, paga um, paga outro. E aí o cara vai ser iludido e depois de 4 anos é a mesma história. Eu faço mais coisa até que muito deputado federal que tá aí e não faz nada. Que não tem resultado nenhum, a não ser
os seus próprios interesses. Então eu sei que Deus vai me dar essa... Claro, não é o Deus e eu preciso do povo. Uhum. Eu acho que, cara, é uma luta, é mais uma luta. Mais uma luta, irmão. Vai ter. Mais uma luta, mais uma, menos uma. Um jab a mais, outro jab a menos na testa. Irmão, você já tomou tanta pancada, irmão. Mais uma, menos uma, não vai mudar a tua história. Isso nada. Ó, eu vou falar, eu te conheço, como eu te falei aí, já, sei lá, uns 15, 17 anos. 17 anos. E tu é um cara que sempre foi lutador, assim, fez mesmo, trabalhou aí com a galera pesada. Sim. E tu sempre esteve ali construindo tua história. E hoje... Irmão, se você acha que essa é a sua história, é o teu momento, então... O que a gente faz hoje, sabe, você conseguir construir um relacionamento sem se manchar, sem se falar com uma comunidade que é dominada pelo terceiro, outra pelo comando, outra pela milícia. Irmão, eu só falo o seguinte, a minha bandeira só é uma, a bandeira da paz, a bandeira branca, e a bandeira branca representa Jesus. Educação, acabou. Esporte... Acabou. Quer mudar de vida, quer estudar? Tá aqui. Quer fazer isso? Estamos aqui. Quero fazer faculdade? Vamos buscar. Eu nunca vou dizer, não vou conseguir te ajudar. Eu pelo menos vou tentar. Então, assim, eu quero também deixar registrado aqui, né? Que eu não posso deixar de registrar, falar disso tudo, falar da minha vida e não falar da coisa mais importante para mim, que é a minha família, né? Minha esposa Michele, que tá comigo 11 anos, né? Suportando essa vida de luta o tempo inteiro. Hoje eu tenho uma filha chamada Giovana, que é a minha principessa, né? É a minha garota, a garota mais linda do mundo. Dizer que eu a amo. E assim, não tem preço. Eu trabalho incansavelmente. Meu trabalho é incansável para a melhoria para minha família. Eu trabalho incansável para poder tentar ajudar o máximo as pessoas, mas também ajudar. Eu tenho que fazer algo para mudar. Eu estava conversando aqui também com um dos nossos entrevistados, ele falou assim, eu falei para ele, vou te fazer essa pergunta para a gente encerrar aqui a nossa participação de hoje, de repente você vai voltar aqui várias vezes. E assim, valeu a pena? Kleber, vou te falar um negócio. Faria tudo de novo. Tudo de novo. Sabe por quê? Porque é algo que... Isso arde. Se eu tiver que mais 10 anos nessa luta, eu não sei fazer outra coisa. Mas a gente conversando esses dias com o pessoal do sistema, olha só como é que o negócio foi com o pessoal da SEAP, ele falou, Jorge, é tão enraizada essa questão do sistema prisional, porque às vezes o cara quer sair. Depois eu vou entrar nesse tema aqui, o cara vai ser rápido, o cara quer sair. Aí quando o cara ficou lá tantos anos no sistema prisional, quando ele tem a oportunidade de sair, chamou o nome dele. Eu ouvi esses dias, o cara falou, Jorge, teve um que ficou na porta do presídio. Ficou na porta sentado. Porque não conhecia mais nada, não tinha mais nada aqui fora, e o único lugar que ele tinha era o presídio. A afeição, tinha os amigos, era no presídio. Imagina, cara. Então, assim, hoje, o que o Jorge Turco vai fazer sem o Lutando por Vidas? Valeu a pena. Cara, eu não sei, vai fazer o quê? Pô, vou voltar a dar aula, pô, eu faço com o maior prazer. Mas hoje, o Lutando por Vidas tem kickbox, muay thai, judô, futebol, futsal, tênis, curso profissionalizante, educação superior. Tem agora a parceria com o IPA. Cara, tem tanta coisa que a gente faz, o artesanato.
Sabe, Valeu a pena, então. Você vê um Faria Livaldo, tudo de novo. o cara mudou de vida, largou o crime, eu não quero mais o crime. Sabe que um cara que é de respeito na facção, do Comando Vermelho Legal, eu não quero mais isso aqui. Me deixa aqui desenvolver o meu trabalho. E tá lá, tocando Arte e Liberdade. Quando eu chego lá, eu vejo ele, Jorge Turco, tudo bem, cara, me abraça. Pai, tá lá mais de 20 homens aprendendo um artesanato com ele. Enquanto o cara tá fazendo um barco, naquele período ali, ele tá deixando de pensar no crime. Fazer besteira. Jorjão, entendeu? foi um Cara, prazer. Pô, pra mim, foi um dos maiores bate-papos que eu já tive hoje, né, nesse período, né, cara? Eu acho que... Porque eu acho que a gente, quando eu falo com o pessoal aqui de diretoria, que eu falo que é um bate-papo descontraído. Sim. É leve, porque assim, a gente às vezes nem para pra bater um papo desse, né? Porque a vida é corrida, aqui a gente obriga a parar, desliga o celular, aí fica aqui. Nossa vida é corrida, minha vida é corrida demais, daqui já tenho que ir pra outros lugares. Cara, mas pra mim valeu a pena. Eu tenho certeza do seguinte, eu sei que essa entrevista vai impactar muita gente. Entendi. Sabe, não é só por conta só da minha história, mas pela pureza que... Não tem, é despretensioso isso aqui, cara. A gente não tem pretensão nenhuma. Marcos, Jorge Turco tá ali porque tá falando da questão política. Não tem, esquece isso. Esquece isso. É o que eu falo pras pessoas, cara, minha vida vai continuar. A gente faz as coisas, aí o resultado vai vindo. E vai semeando. É isso aí. O resultado vai vindo. Eu ouvi um negócio pra fechar de um administrador de empresa que trabalhava com a gente na campanha, uma campanha passada, né? Encontrei com ele no ônibus, eu falei da minha dificuldade, que eu tinha com os professores, não sei o quê, professor aqui, professor lá. Ele, Jorge, o teu problema é que você foi uma consulta de um ônibus. O teu problema é que você quer administrar uma árvore aonde você não percebeu que você tem uma floresta. Então, quando você entender que você é uma árvore que tem alguns frutos, que vão dar sementes, que vão dar outras árvores. É isso que aconteceu com você, e você está tentando fazer com que essas árvores... Aí eu falei, poxa, caramba, aí eu comecei a entender que cada professor é uma árvore que, se ele for bem tratado, ele vai dar bons frutos. E desse fruto vai cair uma semente e vai dar outros frutos. Então, o que eu tinha que fazer? O que eu tinha que fazer e faço? Valorizar as árvores que estão comigo. É isso aí. Porque se eu valorizo aqueles que estão próximos, certamente... Ele vai valorizar os próximos. É a questão da honra. Honra. Então, isso que é importante. Agora eu quero, para fechar, dar o último recado para os alunos. O professor, para fechar, já está fechando 3 vezes. Para você, aluno, uma coisa que eu sempre falo para os nossos alunos dos nossos projetos. A Bíblia diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Então, leve isso para a sua vida. Você, aluno, aprenda a honrar o seu pai e sua mãe. Não sei para quem vai cair, porque às vezes você deixa de honrar seu pai e sua mãe por uma coisa simples. Mas honre. Quando você vê esse podcast, estiver nessa parte aqui, é porque você já viu muita coisa. Você chega para sua mãe, diga que ama, para o seu pai, diga que ama, para sua avó. Porque quanto tempo você não fez isso? Às vezes um abraço, um carinho, uma rosa, isso tudo faz a diferença. Então isso é importante para a nossa vida. E eu que te agradeço. Valeu mesmo. Prazerzão de ter aqui. Pessoal, muito bom o papo com o Jorge, muito bom essa história. Você que está nos ouvindo aí, você invista no social também, que eu acho que é uma coisa muito legal. Você não precisa começar do zero, procura o Jorge, procura alguém. Sempre tem alguém no teu bairro fazendo algum trabalho maneiro. Olha, esse foi o podcast de hoje. Nos siga nas redes sociais, siga o Colégio IPA. Foi muito legal o papo e compartilhe e tudo mais aí que o Matheus diz que... Matheus, ele diz que eu fico muito tempo para terminar o podcast, tem que terminar rápido. Mas uma hora eu vou aprender. Valeu, gente. Até a próxima.